Então, colocar o produtor que faz as coisas corretamente no mesmo balaio que um produtor que faz as coisas de forma errada, né? Ou seja, aliás, não é produtor, para mim é criminoso. Mas quando o produtor produz lá 1 tonelada de soja, ele leva junto a preservação dos 20% de reserva legal dele. Que é só o Brasil que tem isso. Só o Brasil que tem isso. Ah, mas isso não é cumprido, o Código Florestal nosso é muito bom, mas não é cumprido. Isso aí é outra discussão que nós podemos fazer. Claro que isso tem que ser reforçado, tem que ser cumprido. Quem não está cumprindo, de novo, é ilegal. A sociedade tem que perceber isso também. Em termos de gás de efeito estufa, Renato, eu sei que é um tema que você trabalha bastante. O Brasil é o vilão dessa história? Quantos por cento que o Brasil contribui? O agro brasileiro contribui com quantos por cento do total de emissões de gás de efeito estufa do mundo? Nós contribuímos com 3% das emissões globais. 3% do Brasil. 3% das emissões Como globais. Indústria, comércio, agricultura. Comércio, agricultura, desmatamento, né? O nosso grande problema no Brasil se chama desmatamento ilegal. Ok. Eu vou repetir a final da frase, ilegal. Né? Esse é um grande problema que nós temos no Brasil, porque coloca produtores que são esses que nós estamos descrevendo aqui, que são altamente sustentáveis, que têm uma competitividade no mercado internacional muito grande, que traz benefício para a sociedade brasileira como um todo, né? Não só balança comercial, tudo isso, coloca no mesmo balaio de um poceiro na Amazônia em que o Estado brasileiro não conseguiu ainda criar mecanismos de impedir que ele faça ilegalidade, né? Então, colocar o produtor que faz as coisas corretamente no mesmo balaio que um produtor que faz as coisas de forma errada, né? Ou seja, aliás, não é produtor, para mim é criminoso. Né? São duas coisas distintas. Não né? podemos trazer no mesmo balaio um produtor que é responsável, que segue a lei, que faz tudo em relação a uma pessoa que ocupou um território. Quando a gente está fazendo toda essa discussão nossa aqui, nós estamos falando de produtores rurais. Né? Nós não estamos falando de criminosos aqui. Né? E esse produtor rural, aí entrando no pagamento por serviços ambientais, né? Depois eu volto nas emissões, então a gente tem essa... Aqui, obrigado. Tá? Chegou. Bem? Pode tomar um cafezinho. Obrigado. Então, chegando nos pagamentos por serviços ambientais, porque o carbono é, de certa forma, um pagamento por serviço ambiental. É algo considerado nesse pagamento. Quando você fala em crédito de carbono é uma forma de pagamento por serviços ambientais. Essa é uma métrica. De novo, você falou uma coisa aí importante, né? Quando um produtor ele produz soja, eu vou falar de soja, porque soja é a commodity mais comercializada, exportada pelo Brasil, enfim, uma commodity importante, mas pode ser qualquer cultura, tá? Mas quando o produtor produz lá 1 tonelada de soja, ele leva junto a preservação dos 20% de reserva legal dele, né? E hoje, quem paga essa conta, na realidade, é quem está comprando essa soja, paga essa conta, mas o que acontece? Isso come a margem de lucro do nosso produtor, porque o preço é internacional, tá? O preço é internacional. Se ele compra uma soja argentina ou uma soja norte-americana e vai pagar o mesmo preço, o custo da nossa soja tem embutido a preservação de 20%. O custo da soja desses caras não tem embutido os 20%. Ou seja, a gente consegue competir nacionalmente com o mesmo preço, só que a nossa tem 20% de área preservada ou mais e os outros não. E nós não tivemos capacidade ainda como nação de diferenciar esses nossos produtos. Nós estamos parecendo bobo, né, no mercado internacional, vendendo um produto muito mais sustentável pelo preço de um produto não sustentável, né? Mas aí como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do Soja Plus, através da certificação do GTPS, né? Enfim, a gente faz isso provando, por terceira parte, que a nossa soja preserva. Não tem nada a ver com aquele desmatamento que acontece ilegalmente, né? Porque assim, gente, qualquer área de produção no mundo, tirando algumas exceções assim raríssimas,
são em áreas que foram florestas nativas no passado, né? São raríssimos os lugares que não foram florestas nativas, que foram campos, que foram outros tipos de vegetação nativa. Então, para produzir alimento, se produz numa área que foi uma savana, uma floresta ou um campo nativo. Não tem outro lugar, né? Então, tudo isso, ou seja, o nível de impacto é o mesmo, né, para todo mundo. Só que, quando você pega no território como um todo, o Brasil produz só num pedaço. Tem a outra parte que ele preserva. Ah, mas isso não é cumprido, o Código Florestal nosso é muito bom, mas não é cumprido. Isso aí é outra discussão que nós podemos fazer. Claro que isso tem que ser reforçado, tem que ser cumprido. Quem não está cumprindo, de novo, é ilegal. Nós não estamos falando de legal. E a minoria, né? Caso esteja não cumprindo, é uma minoria dentro do contexto. Porque senão você não consegue financiamento, você não consegue... sabe, tem todo um processo de políticas públicas que foram criadas para que isso acontecesse, né? Então, assim, o pagamento por serviços ambientais, ele pode começar com o pagamento diferenciado por essa soja, um valor diferenciado para essa soja que preserva 20%. Que é só o Brasil que tem isso. Só o Brasil que tem isso, né? Então, esse produto, se a gente conseguisse ter uma estrutura de comunicação clara, de certificação e de mostrar, olha, realmente está aqui os 20% preservado, ou 35%, ou 80% está aqui preservado. Então, quer dizer que essa soja não é a mesma coisa. Então, se ela tiver um valor a mais, ótimo, ela é uma forma de pagamento por serviço ambiental através do produto, né? A mesma coisa acontece hoje aqui no Mato Grosso do Sul com a carne orgânica e sustentável do Pantanal, que tem um incentivo fiscal que, de certa forma, é um pagamento por serviço ambiental, né? Ou seja, a carne produzida em condições adequadas, etc., que preserva o meio ambiente, tem compliance ambiental, social, etc., ela recebe um incentivo, um valor a mais para o produtor. Agora, a sociedade tem que perceber isso também, né? Porque se a sociedade for lá na gôndola do supermercado e escolher a carne só pelo preço, ou pela maciez, ou pela não sei o quê, e não bonificar a carne pelos impactos ambientais que ela gera, ou a soja, ou o milho, ou etc., esse tipo de pagamento por serviço ambiental não funciona, né? O crédito de carbono entra numa outra categoria de pagamento por serviços ambientais, que já é uma conta direta, né, entre quem polui e quem preserva. Princípio do poluidor, pagador. Pagador, exatamente. Então, quem polui aqui pode comprar o direito de poluir. Exatamente. É isso. É isso aí. Isso é lógico. E isso foi criado porque lá atrás, no protocolo de Kyoto, quando foi feito o primeiro acordo de reduções de emissões, o custo por tonelada de carbono economizada no setor industrial era muito alto. Então, para o cara trocar a caldeira dele, vamos pegar uma coisa simples, né? Pegar uma caldeira que era menos eficiente para uma caldeira mais eficiente, ou trocar um diesel por energia solar, esse custo era muito alto. Então, nós falamos assim, para que a gente tenha a transição para essa economia de baixo carbono, vamos criar mecanismos de flexibilização, né? Dentro desses mecanismos de flexibilização, que eram 3, estava lá, um era comércio de emissões, né? Ou seja, quem tinha obrigações, eu tinha obrigação, Marcelo tinha obrigação como nação. Eu conseguia cumprir, economizar mais emissão do que você, eu podia vender para você. Então, era quem tinha obrigações, né? Aí o outro mecanismo era o mecanismo de projetos. Você tinha suas obrigações, mas você fazia projetos em conjunto comigo para a gente conseguir cumprir essas obrigações, que eram as implementações conjuntas. E o último, que eram os mecanismos de desenvolvimento limpo,
que aí sim, aqueles que não tinham obrigações podiam fazer projetos. Era o caso do Brasil, era o caso dos países não fora dos países da OCDE, os não desenvolvimentos ou desenvolvimento. Esses caras podiam fazer projetos que geravam crédito de carbono e vendia para aqueles que tinham obrigações, né? Então esse foi o surgimento do mercado. Aí houve uma série de desdobramentos para o mercado voluntário, aí vão mais 2 horas.